Opa, MRK aqui e vamos para mais uma questão. Na 157 diz o seguinte: o senhor Macedo quer dividir seu capital de R$ 30.000 em duas partes. Uma para ser aplicada no banco A, que paga juros simples a uma taxa de 1,8% ao mês, e a outra no banco B, que também paga juros simples a uma taxa de 2,2% ao mês. A aplicação no banco A é por 2 anos e no B por 1 ano e meio. Calcule o valor aplicado em cada banco, de modo que os juros sejam iguais. Então vamos lá. Na 157, para que o senhor Macedo, tendo um capital de 30 mil, que ele consiga dividir em duas partes nos seguintes bancos, sendo os juros iguais, ou seja, os juros de A igual aos juros de B, essa é a primeira relação que a gente tem, para a gente conseguir resolver essa questão aí. Então vamos lá. Então o objetivo é ter um capital de 30 mil, dividir em dois bancos de modo que os juros gerados em ambos sejam iguais. Então no banco A, a gente tem que a taxa é de 1,8% ao mês, ou seja, isso é igual a 1,8%, ou seja, por 100, e isso é igual a 0,018. O tempo é de 2 anos, mas como a taxa ela é em meses, o tempo e a taxa tem que ficar sobre o mesmo período, Então seria meses ali. Então, convertendo 2 anos, a gente tem 24 meses. Já que um ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses. No banco B, a taxa é de 2,2% ao mês, ou seja, 2,2 dividido por 100%. E isso é igual a 0,022. O tempo nesse caso é de 1 ano e meio, ou seja, 1 ano, 12 meses. Metade de 1 ano, mais 6 meses, que totaliza 18 meses. Então, a gente tem que, conforme a relação fundamental aí do juros simples, a gente tem que juros igual a capital vezes a taxa vezes o período. Então, a gente vai definir esse valor de juros para cada um dos bancos. Isso vai ser uma relação que a gente vai conseguir usar para a gente conseguir resolver, para a gente conseguir que esses juros sejam iguais. Então, no banco A ali, a gente tem que os juros a gente não sabe, o capital também a gente não sabe, no caso ali. A gente sabe, obviamente que a gente quer ter 30 mil de capital e tal, mas a gente não sabe quantos de capital a gente tem que ter nesses juros para que a gente consiga o que a gente quer, que é os juros serem iguais tendo um capital de 30 mil. Então, juros igual a capital, que a gente não sabe, vezes a taxa no banco A, que é de 1,8% por 100, vezes 24, que é o período de meses. Então, isso a gente fazendo a multiplicação, a gente tem que os juros no banco A seria igual a 0,432 capital de A. Então, a gente tem essa condição de juros no banco A. Já no banco B, a gente também não sabe o capital e a taxa que se modifica dessa vez, já que é de 2,2% ao mês, dividido por 100, vezes um período que também é diferente, vezes 18. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que os juros ali para o banco B, os juros vai ser igual a 0,396, igual ao capital de B. Então, a gente chegando nesses dois números, a gente pode retornar a um lá que a gente tem. Mas antes disso, a gente pode ter uma outra relação, que é o quê? A gente sabe que o capital de A mais o capital de B, que seria o capital que a gente vai aplicar no banco A, mais o do banco B, tem que ser igual a 30 mil. Então, com isso, a gente pode isolar em uma das variáveis ali. No caso, a gente isolou em relação ao capital de A. Então, o menos CB, o capital de B foi passado para o outro lado negativo, que é como eu sempre digo, como é uma equação, então a gente está fazendo menos CB dos dois lados, sumindo de um lado, aparecendo de outro. Então, essa é a relação 2 que a gente tem, que é o capital de A é igual a 30 mil menos o capital de B. Então, a gente tem essas duas relações aqui enumeradas, tanto que os juros de A tem que ser igual aos juros de B, e a outra relação é que o capital de A é igual a 30 mil menos o capital de B. Então, a gente tem essas duas equações, então a gente pode chegar em conclusões. Então, se a gente realizar a substituição de 2 em 1, a gente pode chegar na seguinte relação, que é o quê? Esse 0,432 equivale ali à quantidade de juros do banco A, do banco A ali. Então, a gente tem 0,432 vezes, então substituindo o CA ali, a gente tem que isso é igual a 30 mil menos CB. E isso tem que ser igual os juros de B, conforme a relação 1 ali. Então a gente tem que isso tem que ser igual a 0,396 capital de B. Então agora a gente faz ali o famoso chuveirinho, que é multiplicar esse 0,432 pelas duas variáveis ali,
os dois fatores, na verdade, ali no parênteses. Então, multiplicando, a gente vai ter 12.960 menos 0,432 de CB. E isso tem que ser igual a 0,396 de CB. Né? Então, a gente vai passar o CB para o outro lado, né? Para a gente ficar com a variável no capital B de um lado, enquanto um valor já, um número do outro, para a gente conseguir resolver essa equação. Então, passando esse menos 0,432 CB para o outro lado, a gente vai ter uma soma disso mais 0,396, e isso vai ser igual a 0,828 capital de B. E isso, né, é igual a 12.960. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente isolar ali o CB, a gente vai dividir dos dois lados da equação por 0,828. Então, se a gente dividir 12.960, né, a gente dividir isso por 0,828, a gente vai ter o capital de B. E o capital de B é igual a 15.652,17. Ou seja, a gente chegou ali no capital de B. E se a gente conseguiu o capital de B, a gente pode retornar a 2, né, a relação 2, e a gente obter o capital de A. Então, né, substituindo ali, o capital de A é igual a 30.000, né, que seria a outra parte ali dessa relação 2, menos o CB que a gente encontrou, né, que é menos 15.652,17. Então, o capital de A é equivalente a 14.347,83 centavos. Então, para que o senhor aí, que eu esqueci o nome dele agora, para ele conseguisse, né, que o capital dele, né, de 30 mil reais seja dividido em dois bancos, né, com as taxas aí apresentadas, de modo que o capital, que os juros, né, cobrados sejam iguais, né, esses 30 mil aí, a gente tem então que o capital de A tem que ser 14.347,83, enquanto o capital de B tem que ser 15.652,17. Então, temos aí mais uma resolução. O PDF está na descrição do vídeo para quem desejar. Peço que deixe seu gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva, por favor. Muito obrigado e é isso aí. Abraços.